Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É uma graça estar nesta manhã junto com você, meu irmão, minha irmã, fazendo esse nosso programa diário espiritual. Queremos agradecer a sua presença, você que está se preparando muitas das vezes para ir ao trabalho ou que está chegando do trabalho, você que está chegando da escola ou também indo para a escola, mas que está sintonizado no nosso programa diário para alimentar o seu espírito, para que você se sinta fortalecido cada vez mais segundo a graça do nosso Deus, para que o seu dia transcorra assim sempre abençoado e que você sempre possa reconhecer essa filiação do nosso Deus. Por isso vamos iniciar esse nosso momento já invocando a Santíssima Trindade, para que se faça presente aqui no nosso ambiente de programa, como também aí na sua casa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, hoje é quarta-feira, é o dia da nossa catequese aqui no nosso programa Diário Espiritual. Na sexta-feira, nós vamos celebrar a festa do Sagrado Coração de Jesus. E o tema de hoje da nossa catequese é acerca dessa solenidade, dessa festa do Sagrado Coração de Jesus. Essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus tem início com São João Eudes e também com Santa Margarida Maria Alacoque no século XVII. E o Papa Pio XI, ele vai então instituir esta festa para toda a Igreja. Em primeiro lugar, no século XVIII, ele estende essa festa em 1856, ele estende essa festa para toda a Igreja, mas somente em 1958 há essa celebração na liturgia, onde nós fazemos essa solenidade, essa missa, para celebrar, sim, de fato, essa festa do Sagrado Coração de Jesus. E essa festa quer inspirar em nós, cada vez mais, a plena confiança no nosso Deus. Nós precisamos nos lançar nas mãos do Senhor. Assim como o coração de Jesus foi chagado, foi transpassado pela lança e ali escorreu sangue e água. Ali é o início da igreja para todos nós. É o início da nossa salvação. Nós precisamos então nos lançar confiante nas mãos do Senhor. E precisamos assim manifestar essa confiança em Deus, pois o próprio Jesus prometeu: estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus, amando a cada um de nós, vai nos amar até o fim. A partir desta devoção ao Sagrado Coração de Jesus, nós criaram alguns movimentos na vida da igreja com inspiração nesse Sagrado Coração. E nós temos então o apostolado da oração, que tem essa devoção de reunir as famílias, de evangelizar as famílias, mas também de falar, de explicar sobre esse Sagrado Coração de Jesus, mostrando aos irmãos que todos nós precisamos verdadeiramente viver essa confiança. E tem até o gesto que eles fazem da entronização do quadro do Sagrado Coração de Jesus nas famílias. E toda a família que tem esse quadro solenemente entronizado, o próprio Jesus prometeu as suas graças necessárias para viver assim a sua vida e também para chegar à salvação. Você, meu irmão, minha irmã, que assiste esse programa hoje, que não tem esse quadro do Sagrado Coração de Jesus aí entronizado solenemente, então que você compre o quanto antes, leve na igreja para que a gente possa abençoar, para que você possa colocar aí na parede da sua casa e assim receber as promessas que o Senhor ofereceu a cada um daqueles que ele prometeu, que quem colocar assim num lugar visível esse quadro nas suas casas, receberia a bênção, a sua proteção, a sua orientação, até chegar à vida eterna. E as pessoas que conduzem esse movimento do apostolado da oração são chamados de zeladores. Eu rezo então por todos os zeladores do apostolado da oração que conduz incansavelmente esta missão de tornar que essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, essa confiança em Deus, seja cada vez mais assim vivida por todas as famílias. E também, nesse dia, em todos os meses, nós temos esse oferecimento diário em que toda a igreja, mas também de modo especial o apostolado da oração, precisa rezar na intenção que o Papa coloca para todos os meses.
E nesse mês de julho, no qual nós celebramos a festa do Sagrado Coração, o Papa faz uma oração universal para que nós possamos rezar pelas redes sociais, para que as redes sociais seja um lugar que favoreça a solidariedade e também ao respeito pelos irmãos e também pela diferença. Então, nesse mês de junho, a intenção do Papa para o apostolado da oração e também para o Sagrado Coração de Jesus, a intenção de nós rezarmos pelas redes sociais, para que haja esse grande respeito dos irmãos, para que as redes sociais não sejam um lugar, um campo de batalha, de briga, mas pelo contrário, que una as pessoas, que possam nos aproximar e nos unir cada vez mais em Cristo Jesus. Então, esta foi a catequese de hoje a respeito da festa da devoção do Sagrado Coração de Jesus. E se você gostou desse tema, então que você possa aprofundar ainda mais, lendo no Catecismo da Igreja, lendo bons livros, que com certeza é uma devoção que vai te ajudar a viver cada vez mais a graça de Deus na sua vida. E se você tem uma indicação de algum tema aqui no nosso programa, entre em contato conosco através do telefone do WhatsApp que aparece no final do nosso programa, para que você possa sugerir temas que nós possamos refletir aqui no nosso programa. E agora, terminando a nossa catequese, vamos dirigir o nosso olhar para a Palavra de Deus, onde nós vamos meditar cada vez mais a vontade do Senhor na nossa vida. Vamos meditar o Evangelho que está em São Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. Naquele tempo, propuseram a Jesus este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se com ela e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem ela será a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados, por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus falou-lhe: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora, caríssimo irmão, caríssima irmã, refletir a palavra de Deus que nós acabamos de proclamar. E aí nós percebemos que a palavra de Deus, com certeza, ela sempre é luz para iluminar os nossos passos. Quem cada vez mais confia nessa palavra, com certeza vai dando passo seguro para chegar até ao reino dos céus. E o assunto de hoje que o Evangelho nos traz é sobre a ressurreição. Deus não é o Deus dos mortos, e sim dos vivos. Nós vemos aí que Jesus está nesse embate, conversando então com os saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, apresentam esse caso a Jesus para que ele pudesse, então, tomar alguma posição para ver se realmente há a ressurreição dos mortos. Mas, na verdade, eles queriam justificar e queriam pegar Jesus para que ele entrasse em contradição e aí eles próprios dissessem que, de fato, não há a ressurreição dos mortos. Então, eles apresentam o caso de um irmão mais velho que casa com a sua esposa, mas antes de eles terem descendência, ele morre. E esse homem tem 7 irmãos. Diz a lei do cunhado que o irmão, se a sua cunhada
não tendo filho deixado pelo seu irmão, ele tem que casar com a sua cunhada para deixar descendência. E assim, os 7 casaram com ela e ninguém conseguiu deixar descendência. E então, essa mulher também morreu e foi se apresentar diante de Deus. E eles perguntam, assim, de maneira muito maliciosa para Jesus: mas na vida futura, ela vai ser mulher de quem, já que existe a ressurreição? E Jesus então fala para eles, que ela não vai ser esposa de ninguém, porque no reino dos céus, depois que nós deixamos esse mundo, nós seremos como anjos. Não há necessidade mais do casamento, não há mais necessidade da reprodução, porque a nossa única missão, depois que nós deixamos esse plano material, é de estar na presença de Deus para glorificá-lo por toda a eternidade. O casamento, ele é uma realidade terrena, uma necessidade terrena das pessoas, dos irmãos que querem se ajudar, viver essa graça através do sacramento do matrimônio, para viver o estado de graça, para não cair em pecado. Mas quando as pessoas deixam esse plano físico e vai estar em Deus, ele tem a plena consciência e a graça de Deus, não necessitando mais desse matrimônio. E Jesus então fala: mas o nosso Deus é o Deus dos vivos. Quando Moisés ali conversava na sarça ardente, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi assim que Deus se revelou. E é assim que nós também precisamos acreditar. Por isso, meu irmão, minha irmã, não fique assim também se questionando se há a ressurreição dos mortos. O próprio Jesus ordenou a cada um de nós. Ele deu essa segurança, fez essa promessa de que há verdadeiramente a vida e a ressurreição dos mortos. Que a nossa vida, que a nossa maneira de viver aqui nesse plano físico seja cada vez mais para agradar ao Senhor. E sabendo que tem a ressurreição dos mortos, então eu não posso viver a minha vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque eu vou apresentar a minha vida nas mãos do Senhor. Como nós refletíamos no Evangelho de segunda-feira, as pessoas que queriam se separar de Deus, querendo tomar tudo para si e viver uma vida independente, querendo ser o seu próprio Deus. Mas nós precisamos reconhecer que existe um ser superior a nós, que criou a todas as coisas e também a cada um de nós. E nós somos chamados a prestar contas a esse Deus. Que a nossa vida, que aqui vivemos, possamos ter a alegria de apresentar como bom fruto do meu esforço que vivi na graça do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos com fé e devoção a oração de consagração a Santa Rita. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, banhados em nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, através do sacramento do batismo, nós somos chamados a ser novas criaturas. E o elemento importante do sacramento do batismo é o elemento da água. Esta água que também nós vamos abençoar agora no nosso programa, que vai se tornar então a presença, esse sacramental que simboliza a presença de Deus aí contigo, que te ajude a recordar
o batismo que você recebeu, esse banho regenerador, que você possa viver a sua vida sempre, cada vez mais, na graça do Senhor. Acompanhe com muita devoção esta oração de bênção sobre a água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que, por vossa misericórdia, corram sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, quarta-feira, grupo de oração da Renovação Carismática na Matriz, às 19h30. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final dessa edição do programa Diário Espiritual desta quarta-feira. E que você possa viver o resto desse dia na graça do Senhor. Por isso, nós vamos conceder a bênção, a graça a você e a toda a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.